Oi, gente! Nós aprendemos que os mitos foram criados para explicar o surgimento das coisas, das pessoas, né, dos fatos que eles viviam. E aí a gente trabalhou então o surgimento das estrelas. A gente viu como isso aconteceu segundo o mito que eles criaram, que os índios da história criaram, certo? E aí vamos para as questões. Na página 11, nós temos aqui pedindo para que você substitua a palavra em destaque, que é a palavra firmamento, por outra palavra sem mudar o sentido, tá? Então a frase é: nenhuma estrela brilhava no firmamento. Vai ficar: nenhuma estrela brilhava no céu, ok? Questão. Questão 1. A gente conversa juntos na aula, tá bem? Questão 2. Os bororos explicaram o surgimento das estrelas por meio de conhecimentos científicos ou crenças do seu povo. Vejam só, a gente está falando de ciência, tecnologia, naquela época ainda não existia. Então, crenças do seu povo. Numere os acontecimentos na sequência correta, tá? Vocês vão colocar o que aconteceu primeiro, depois. Então, primeiro, numa noite os ovos de tartaruga desapareceram. Depois, o roubo dos ovos continuou por mais noites. 3. As mulheres viram os meninos roubarem os ovos. 4. As mulheres começaram a gritar e os meninos começaram a correr. 5. As mulheres foram atrás deles. 6. Os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiram ao céu por um cipó. 7. Os meninos cortaram o cipó e ficaram presos no céu sem ter como descer. Questão 4. Releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. 2 palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são elas? Vejam só, 2 palavras aí, elas são capazes de explicar como surgiu esse mito, certo? Escuridão e mistério. Mistério. Ninguém sabia, né, o que elas iam fazer, e escuridão. Não tinha estrelas no céu, tá bem? Então, a escuridão do céu e o mistério, porque era escuro, até o surgimento das estrelas. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Os meninos surgiram, subindo por um cipó em direção ao céu. Qual é a causa dessa ação? Tá? Preste atenção. Por que os meninos subiram no cipó? Lembrem aí, o que eles fizeram? Falou causa, o que eles fizeram? Eles roubaram os ovos das tartarugas, né? Qual é a consequência dessa ação? Eles ficaram presos para sempre no céu e viraram estrelas. De olho na linguagem. Neste trecho, o que significa a expressão tirar a limpo? Gente, a gente já usou isso, hein? Peraí, eu vou tirar essa história a limpo, né? Eu vou conversar com alguém, eu vou descobrir se isso é verdade ou não. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Então, tirar a limpo é o quê? Dessas 3 opções, esclarecer, limpar ou retirar? Esclarecer. Compreender o que estava acontecendo. 7. Circule a palavra em que tem sentido semelhante ao da palavra destacada. A palavra destacada é sorrateiramente, certo? Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saíram sorrateiramente para o mato. Qual palavra nessa frase aí? Ela combina, né? Ela tem o mesmo sentido semelhante a sorrateiramente. Olha, escondidas, né? Ninguém pode ver, sorrateiro, assim, sem que ninguém veja. Por que as personagens agiram assim? Por quê? Porque os meninos faziam algo de errado e elas queriam entender o que era, né? Sem que eles as vissem, ok? Então, elas faziam isso escondidas. Questão 8. Releia estes trechos. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu e algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. Que informação as expressões em destaque dão ao leitor? Vejam, gente, numa noite, noutra noite, algumas noites depois.
Essas palavras, elas dão ideia de quê? E aí? De que existe uma sequência de tempo, certo, gente? Preste atenção, um dia, no outro, depois, né? Isso indica que eles aconteceram num período diferente, um dia, no outro, depois, sequência temporal, tá bem? A questão 9 a gente combinou de na próxima aula conversarmos juntos sobre ela, tá bem? Beijo! E aí, crianças, vamos então à correção de história, volume 2 agora, ok? Quando a gente está falando sobre as primeiras trocas comerciais. Questão 1. Os primeiros grupos familiares plantavam e criavam animais com que objetivo? Gente, vejam só, a gente está falando sobre o início do processo de sedentarização. Então, qual foi o primeiro objetivo em se plantar? Garantir a sobrevivência do grupo, produzindo apenas aquilo que era necessário para a alimentação da sua própria comunidade, certo? Eles plantavam para comer, de início foi assim. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Aquilo que se produzia além do necessário passava a ser trocado por diferentes grupos, né? Lembrem aí que a gente falou, vejam só, o que eles plantavam e sobravam, eles trocavam com outro clã, com outra família, com outra aldeia. Então, eles trocavam o que excedia do necessário, o que sobrava, certo? Por um produto, o que eles tinham a mais, por um produto que eles não tinham. Acontecia dessa forma. Questão 3. Leia as afirmações a seguir, escreva V para verdadeiro e F para falso. As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos? Não. A gente acabou de ver que não. Falso. Próxima opção. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Sim. Quanto mais eles dominavam as técnicas da agricultura, mais sobrava. Se mais sobrava, mais eles realizavam trocas. Próxima. Há 10 mil anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta. Sim, gente, verdadeiro, ó, direta. Eu trocava com você o que eu tinha em excesso, tá? Era direta, não tinha, por exemplo, assim, eu vou passar para outro bairro, vamos supor hoje, pensando hoje, eu faço um produto para outra pessoa e outra pessoa vai vender para outra pessoa. Era direto. As trocas ampliavam a diversidade alimentar dos grupos? Sim, né? Verdade. O que é ampliar? Ampliar é dar mais opções. Vejam só, se eu planto trigo e o meu vizinho, o outro clã, tem galinhas, então eu troco o trigo com ele e agora eu vou ter trigo e galinha, certo? Na questão 4, como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? Lembrem aí que a gente conversou, né, sobre, por exemplo, o tempo que se levava para criar um boi e o tempo que se levava para criar uma galinha, né? Então, eles começaram a observar o tempo e o trabalho que eles empregavam em um produto. O tempo que era necessário, por exemplo, para um animal crescer ou uma plantação estar pronta para a colheita. Eles observavam o tempo que eles levavam produzindo aquele produto, certo? Então, eles atribuíam um valor maior a um produto que levava mais tempo para ser produzido ou a criação de um animal que demorava mais. Questão 5 está pedindo para que vocês encontrem no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Então, nós temos aí peixes, aves, ferramentas, cereais e trigo. Ok, gente? 5 produtos. E o pontinho, como a gente discutiu, vocês teriam que criar uma troca equivalente, um produto equivalente ao outro. Como exemplo que eu dei, poderia ser 2 cestos de cereais por um cesto de peixes, ok?